Em 1905, Belle de Costa Green foi contratada por John Pierpont Morgan como sua bibliotecária pessoal. Os dois ficaram próximos, gerando rapidamente rumores de um caso. Ela acabou transformando a coleção dele em uma das maiores bibliotecas do mundo e faturou milhões com isso. Que Belle tinha um segredo chocante, um que, se exposto, poderia ter arruinado tudo. Belle da Costa Green nasceu em 26 de novembro de 1879, em Washington, Distrito de Colômbia, como Belle Marion Green, mas não foi com esse nome que ficou conhecida na história. Como veremos em breve, ela mudaria seu nome por certas razões. O pai de Belle é Richard T. Greener. Ele quebrou barreiras como o primeiro afro-americano a se formar no Harvard College em 1870, uma conquista inovadora que preparou o palco para sua carreira influente. Ele continuou a se tornar um proeminente educador, lobista político e líder da comunidade negra em Washington, Distrito de Colômbia. Seu legado cresceu ainda mais quando ele se tornou o decano da Faculdade de Direito da Universidade Howard. A mãe de Belle, Genevieve Ida Fleet Greener, vinha de uma família progressista e proeminente de Washington. Ela também era educadora e musicista. Então, Belle cresceu em um lar repleto de intelectualidade, arte e ambição, ambiente que moldou sua infância. Genevieve e Richard tiveram 6 filhos depois de se casarem em 1874. A vida precoce de Belle foi liberal, relativamente abastada para uma família afro-americana na época, mas também tumultuada. Seu pai estava em ascensão, garantindo papéis influentes tanto no governo quanto na educação, notavelmente no escritório do Controlador do Tesouro dos Estados Unidos da América e como secretário da Associação do Monumento Grant. Enquanto isso, Belle e seus irmãos receberam uma educação avançada em casa em Washington, muito além do que era típico para a época. A família também socializava com muitos dos principais estudiosos e figuras afro-americanas da época, como Frederick Douglass e W.E.B. Du Bois, imergindo-os no coração da luta pelo progresso racial. A família logo se desfez após uma revelação devastadora. Richard descobriu que sua esposa, Genevieve, havia listado sua família como branca em um censo. Para um homem devotado aos direitos civis, foi uma profunda traição, não apenas de seu trabalho, mas de sua própria identidade. Eles se separaram como resultado, embora nunca tenham se divorciado. Richard mudou-se para a Ásia para assumir um cargo em Vladivostok, recém-adquirida pelo Império Russo após a Segunda Guerra do Ópio contra a China. Lá, ele entrou em um casamento bigâmico com uma mulher japonesa chamada Michi Kawashima, com quem teve 3 filhos. Após a separação dos pais, Belle e seus irmãos mudaram discretamente suas identidades, tirando o R do sobrenome de Greener para Green. Belle trocou seu nome do meio, Marion, por da Costa para alegar origem portuguesa e justificar sua pele mais escura enquanto se dizia europeia. Sua mãe também mudou o nome de solteira para Van Vliet, adotando origem holandesa. Elas só conseguiram se passar por descendentes de europeus, apesar de serem afro-americanas, porque a família tinha pele relativamente clara. Com o tempo, essas fabricações se aprofundaram, cortando completamente os laços com suas raízes afro-americanas. Belle e seus irmãos também se afastaram do pai e, embora ele tenha vivido até 1922, Belle nunca o viu na vida adulta. Em 1896, Belle foi oferecida uma posição no Cemitério do Norte para senhoritas em Massachusetts e recebeu uma bolsa de estudos para estudar lá. Ela ficou aqui por 3 anos e depois assumiu uma vaga na escola de verão do Amherst College. Esta posição foi breve, mas formativa, e ela estudou o emergente campo de catalogação e arquivamento de bibliotecas. Esta era uma era em que governos e instituições estavam tentando ordenar e catalogar enormes arquivos de documentos que haviam coletado ao longo de vários séculos e que muitas vezes estavam espalhados em porões como uma gigantesca massa de documentos. Em 1902, com formação avançada
e curso de bibliotecário de Amherst, Bell foi recrutada pela Universidade de Princeton para atuar em sua biblioteca e arquivos. Nos próximos 3 anos, ela aprimorou sua arte e ganhou experiência valiosa, colocando a teoria em prática. Foi enquanto estava aqui que ela cruzou caminhos com Junius Spencer Morgan II. Junius era o sobrinho de Jean-Pierre Point Morgan, o financista corporativo mais poderoso e rico da época. Como muitos outros titãs da Era Dourada, a família começou a usar sua riqueza para atividades filantrópicas e Junius era um notável patrono da biblioteca e da coleção de arte em Princeton. Impressionado com a expertise de Bell, ele a indicou ao tio em 1905, quando o magnata bancário quis contratar um arquivista e bibliotecário para organizar sua vasta e crescente coleção de livros e documentos. Este seria o início de uma nova e fascinante vida para Bell. Antes de se tornar a Biblioteca e Museu Morgan, o jovem John Pierpont Morgan plantou suas sementes no fim dos anos 1850. Ainda nos 20 anos, Morgan já era fascinado por caligrafia, coletando espécimes raros que despertariam sua paixão pela palavra escrita ao longo da vida. Mas isso era apenas o começo. Com o aumento da riqueza de Morgan, seu apetite por colecionar crescia junto. Essa fascinação resultou em um impressionante império de livros raros, manuscritos, vitrais, desenhos e esculturas antigas. Quando Bell o conheceu em 1905, as coleções de Morgan eram um labirinto caótico de tesouros, uma bagunça gloriosa de artefatos sem ordem. Uma biblioteca só é tão boa quanto sua navegabilidade. Sem estrutura, é só um prédio cheio de maravilhas invisíveis. Bell, com inteligência e visão, interveio para transformar a coleção. Será que ela daria conta do trabalho? Quando Bell da Costa Green foi contratada em 1905, a futura biblioteca Pierpont Morgan estava longe de ser a instituição pública que é hoje. Oculta em um prédio particular na Madison Avenue, era basicamente o tesouro pessoal de John Pierpont Morgan. Bell virou a bibliotecária de Morgan, responsável por organizar todo o material. Com precisão, ela catalogou a coleção por tema e tipo, transformando o caos em ordem. Pela primeira vez, os itens podiam ser localizados sem buscas intermináveis, transformando o acúmulo desordenado em uma biblioteca funcional. Mas Bell não parou por aí. Ao longo dos anos, ela organizou eventos e exposições revelando a coleção privada de Morgan. Com o tempo, o papel de Bell se expandiu muito além de ser apenas uma bibliotecária. Ela virou confidente e assistente pessoal de Morgan. Com o crescimento da reputação filantrópica da família Morgan, mais pessoas passaram a buscar financiamento para projetos artísticos, acadêmicos e culturais. Todos queriam parte da fortuna do lendário banqueiro. Bell, com instintos aguçados e olhar perspicaz, tornou-se guardiã. Ela virou a principal defensora, analisando cuidadosamente os candidatos e suas propostas. Apenas aqueles que ela considerava dignos da atenção de Morgan passavam. Eventualmente, a proximidade de Bell com Morgan inevitavelmente gerou rumores, sussurros de que o relacionamento deles era mais do que apenas profissional, e esses persistiram por mais de um século. Quando se encontraram em 1905, Bell tinha 26 anos e John Pierpont Morgan 68. Mesmo casado, ele era famoso por ser mulherengo e ter várias amantes. Green até confessou ter uma paixão terrível por ele. Ela nunca confirmou nem negou esses rumores, mas ao ser questionada se foi amante de Morgan, teria dito: "Nós tentamos." Isso foi uma provocação maliciosa ou uma admissão enigmática? A verdade permanece evasiva, mas quando você olha para a extraordinária confiança e riqueza que Morgan concedeu a ela, você pode se convencer de que definitivamente havia algo acontecendo. Bell acabou recebendo um salário surpreendente de $10.000 por ano, equivalente a mais de $300.000 hoje, valor inédito para um bibliotecário.
Quando Morgan morreu em 1913, deixou para ela $50.000 em seu testamento, mais de 1,5 milhão atualmente. Por que tanta generosidade? Ele a tornou milionária graças ao seu incrível trabalho, o que é inegável. Ou havia algo mais profundo que os unia? Resta dúvida sobre o quanto Morgan sabia das origens de Belle. Apesar de se apresentar como branca de ascendência portuguesa, ela era, na verdade, uma mulher negra que construiu cuidadosamente sua identidade para superar as barreiras raciais da época. Após tantas horas juntos, trabalhando, viajando e conversando, será que Morgan realmente poderia ser ignorante? Ou ele apenas ignorou, atraído por sua inteligência e charme? Infelizmente, não há prova definitiva de nada disso e só podemos especular. O consenso atual é que eles provavelmente não eram amantes e que Morgan desconhecia a verdadeira identidade de Belle. Na década de 1910, ficou evidente que Belle era mais do que um bibliotecário. Ela gerenciava a instituição e expandia as coleções, mas só se tornou diretora nos anos 1920. Em 1908, ela já viajava pelo mundo para participar de leilões e buscar colecionadores para novos itens. Morgan, com quem ela lidou até sua morte, e depois seu filho e herdeiro John Pierpont Morgan Jr., confiavam totalmente nela e deixavam que gastasse o dinheiro deles como quisesse. Os interesses de Belle influenciaram o desenvolvimento da biblioteca e do museu na primeira metade do século XX. Ela tinha um interesse particular em manuscritos medievais e, como resultado, a Biblioteca e Museu Morgan hoje possui uma das maiores coleções de manuscritos iluminados e pinturas em miniatura medievais em qualquer lugar do mundo. Um item valioso é uma das primeiras e mais ricamente ilustradas cópias de La Motte d'Arthur de Thomas Malory, um clássico medieval. Belle pagou $50.000 em leilão. Ele também se interessava por arte e literatura oriental, africana e asiática, incluindo obras da África pré-colonial, Oriente Médio e Extremo Oriente antes da influência ocidental. Ela adquiriu peças como o livro do Evangelho Etíope do século XIV, uma coleção cristã produzida na Etiópia, onde a igreja Capotic se desenvolveu isolada do restante cristão. Frequentemente, ao dar lances por tais itens em leilão, Belle era uma figura agressiva, não disposta a ser superada quando colocava os olhos em algo de valor particular. Mas seu olhar era aguçado e ela não gastava excessivamente em itens que não valiam a pena no início dos anos 20. Belle supervisionou a transformação da Biblioteca Morgan de instituição privada com eventos públicos para totalmente pública. A Biblioteca Pierre Pont Morgan foi inaugurada em 1924 com Belle como sua primeira diretora, cargo que ocupou por quase 25 anos. No início, a biblioteca recebia apenas 10 visitantes por vez, mas se expandiu com novos anexos conforme suas coleções e popularidade aumentaram. Ao final de seu mandato, a biblioteca abrigava milhares de livros e manuscritos raros, dezenas de milhares de objetos artísticos e de museu, e centenas de milhares de livros e manuscritos menos raros. Belle foi uma pioneira e uma bibliotecária e colecionadora notável. Ela também deixou uma marca extravagante na sociedade de Nova York. Ela se vestia com luxo, frequentemente usando chapéus com penas grandes. Na década de 20, do Bourbon Salt cheia de jazz, ela costumava ser vista com uma bebida em uma mão e cigarro na outra. Ela dizia que ser bibliotecária não exigia ser reservada ou quieta. Ela nunca se casou, provavelmente porque esperavam que mulheres deixassem a carreira para cuidar da família após terem filhos. Mesmo assim, ela achou o amor. Em 1909, ela cruzou caminhos com Bernard Berenson, um renomado especialista em arte renascentista, e os dois começaram um relacionamento de décadas que misturava romance, amizade e parceria intelectual. Trocaram cartas apaixonadas e ficaram juntos na Europa e América. Apesar do vínculo, nunca moraram juntos. Bernard era casado e Belle prezava sua independência.
Genevieve, mãe de Belly, morou com ela por boa parte da vida e Belly também ajudou a criar um de seus sobrinhos. Belly só se aposentou do cargo de diretora da biblioteca Pierre Pont Morgan em 1948, aos 60 anos. Naquela época, ela estava com a saúde debilitada e, um ano depois, precisou ir de cadeira de rodas à exposição na biblioteca que mostrou seu trabalho. Ela morreu um ano depois, no dia 10 de maio de 1950, de câncer, no Hospital St. Luke's, em Nova York. Ela tinha 70 anos de idade. O New York Times noticiou sua morte, chamando-a de uma das bibliotecárias mais conhecidas do país. Green destruiu a maior parte de seus documentos pessoais antes de morrer, deixando muitos aspectos de sua vida e obra obscuros. Porém, suas cartas para Bernard, de fevereiro de 1909 a março de 1949, formam a maior coleção de seus documentos pessoais. Seu legado é imenso. Hoje, a Biblioteca e Museu Morgan, como foi renomeada, é vista como uma das melhores bibliotecas e coleções de arte do mundo criadas com financiamento privado. Ninguém além do próprio John Pierpont Morgan foi tão responsável por seu desenvolvimento do que Belly da Costa Green. Obrigado por assistirem ao vídeo sobre Belly da Costa Green e espero que tenham achado interessante. Deixe-me saber o que você achou da vida dela nos comentários abaixo e, se você tem alguma outra sugestão, também deixe-as nos comentários. Espero que vocês estejam inscritos e com as notificações ativadas para receber todos os meus vídeos assim que eu os publicar, e você sabe que é tudo de mim. Então verei todos vocês no próximo Vidas Esquecidas. Obrigado